Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Beatriz, eu sou auxiliar de enfermagem, também faço a faculdade de enfermagem e esse é meu canal do YouTube. Agora em fevereiro eu vou completar um ano que eu já estou na assistência de enfermagem. Eu trabalho no setor de imagem, com tomografia, ressonância, biópsia. Eu até fiz um vídeo pra vocês anteriores, uns 2 videozinhos, falando um pouco sobre essa dinâmica desse setor que a gente não vê no curso. Como eu já tô fazendo um ano na área, eu gostaria de falar pra vocês 5 dicas pra você que quer ser um profissional de enfermagem, pra que o seu dia a dia seja melhor e você já venha preparado, né, pra encarar essa profissão tão maravilhosa, mas que também tem os seus desafios. Então vamos lá? A primeira dica que eu vou falar pra você que quer ser da enfermagem é que você precisa ser uma pessoa que saiba ouvir. Por quê? Nós da assistência trabalhamos com o paciente diretamente. Nós que vamos prestar assistência para ele. Durante ali a rotina, durante o trabalho, podem acontecer algumas adversidades. E eles vão procurar primeiramente nós para poder resolver o problema deles. Por quê? Pensa, o paciente está ali no setor, um exemplo, setor de imagem. Ele está ali no setor aguardando para fazer um exame. Quem ele vai ver se deslocando de um corredor para o outro, de uma sala para outra, chamando o paciente, resolvendo os problemas? É o pessoal da enfermagem. Então, qualquer problema que ele tiver, qualquer coisa que ele precise comunicar, ele vai comunicar para você, ele vai comunicar para mim, porque é eu que ele tem ali como linha de frente para poder resolver o problema dele, para poder desabafar, para poder explicar alguma coisa. Então, se você é um profissional que não sabe ouvir, primeiro que você vai perder esse paciente, porque ele não vai confiar em você. Então, o fato de você ouvir vai gerar confiança nesse paciente. Vai ser muito mais fácil dele compreender o que você está explicando. Vai ser muito mais fácil dele entender o que você está falando. Então, quando um paciente vier falar com você, vier te procurar, é porque ele confia que você vai poder resolver o problema dele. É lógico que nem sempre o paciente vai chegar de uma forma agradável perto de você, porque o que acontece? Supondo que o paciente está ali no setor de imagem, ele tem um exame marcado para 1h20, já deu 1h20 e ninguém chamou ele. Tá com fome, tá em jejum, às vezes é um paciente idoso, às vezes é uma criança, os pais ficam preocupados. Então, acontece do paciente, do acompanhante, chegar em nós de uma forma mais incisiva. E não é que eu tô passando o pano, tipo assim, tudo bem ele ir lá e gritar com um profissional. Não é isso, gente. Eu não tô colocando dentro dessa dinâmica que tá tudo bem alguém vir e agir de violência contra o profissional de enfermagem. Não é isso. Mas nem sempre a pessoa vai chegar e falar: oi, tudo bem, Beatriz? Então, é que tá atrasado, não sei o quê. Não, às vezes a pessoa vai chegar em você de forma mais séria. Falar, tipo, olha, eu tô aqui desde tal hora, tô aguardando pra fazer meu exame, tá atrasado, o que tá acontecendo, que não sei o que, blá blá blá. Tipo, a pessoa não necessariamente ela vai chegar de forma violenta, mas nem sempre ela vai chegar de uma forma agradável. Não é como se ela estivesse te dando um presente. Então você tem que saber ouvir, você tem que saber entender o que a pessoa tá te falando, você tem que realmente olho no olho, esperar a pessoa terminar de falar, esperar ela expor tudo que tá acontecendo com ela e você buscar de alguma forma resolver o problema dela. Então, saiba ouvir. Às vezes, o paciente, ele tá ali em uma triagem. Ele vai escrever pro profissional de enfermagem tudo o que tá acontecendo com ele, todos os sintomas e tudo mais. Se você não ouve, se você não dá atenção pro que ele tá falando, provavelmente você vai perder muitas informações que ajudariam no diagnóstico dele. Então, é importante que numa entrevista, é importante que numa interação você escute o paciente. Às vezes ele vai começar a falar uma história da família dele, às vezes ele vai começar a contar coisas assim que pra você não é importante. Mas ali durante a conversa você vai conseguir puxar algumas coisas, puxar alguns ganchos que vão te ajudar a entender pelo que o paciente está passando, que vão te ajudar a entender sobre o diagnóstico, sobre a doença, sobre os sintomas, sobre tudo. Até porque existe o diagnóstico de enfermagem. A pessoa que ela vira enfermeiro, não o auxiliar técnico, o enfermeiro, ele também tem o diagnóstico de enfermagem para fazer. E ele precisa ouvir o paciente, ele precisa fazer a anamnese, ele precisa fazer a entrevista. Então é muito importante que você saiba ouvir. Seja num problema de adversidade, quando alguma coisa deu errado e o paciente vem te cobrar. Seja num momento que ele tá passando por uma dificuldade. Às vezes é um paciente oncológico, que ele tá sofrendo. Poxa, o câncer é uma doença muito triste, mas o psicológico da pessoa fica muito abalado. Então, às vezes, ela vai procurar você ali pra conversar, pra desabafar. É lógico que o nosso dia a dia é corrido, mas não custa a gente ouvir o paciente, a gente demonstrar realmente que tá interessado.
Então, provavelmente, às vezes ele só tá precisando que alguém escute ele. Muitas vezes eu já peguei pacientes que tava, tipo assim, levando a mãe lá pra fazer um exame, aí começa a conversar, né, enquanto o exame tá acontecendo, aí ele fala, não, porque eu perdi meu pai faz pouco tempo, acho que minha mãe tá debilitada e tudo mais. Então, assim, às vezes a pessoa, ela só precisa conversar. Então, saiba ouvir. E às vezes também o paciente, ele quer te elogiar. Já pensou se você não dá atenção pro elogio? Tipo assim, o paciente te para no meio do corredor pra falar, olha, Beatriz, muito obrigada pelo seu atendimento. E se eu não ouvisse? Entendeu? Então, gente, saibam ouvir o paciente, saibam dar atenção, saibam ter esse olho no olho, porque isso faz muita diferença na hora de você trabalhar na enfermagem. O profissional de enfermagem trabalha com pessoas, a gente cuida do paciente, a gente não cuida diretamente da doença. Quem cuida da doença são os médicos, a enfermagem cuida do paciente. Então a gente tem que saber ouvir, beleza? Então agora vamos para a segunda dica. Você precisa aprender a se colocar no lugar do outro. Dando continuidade a ouvir, você precisa se colocar no lugar do outro. E uma coisa tem muita ligação com a outra. Por quê? Dentro do exemplo, quando um paciente está descontente com alguma situação que aconteceu ali no hospital, você precisa entender o seguinte, um exemplo no setor de imagem. O paciente está em jejum, o paciente provavelmente está ansioso com o diagnóstico, o paciente provavelmente tem os seus compromissos, o paciente provavelmente está com medo, está aflito, está ansioso. Às vezes ele vai te procurar e ele não vai estar bem. Então, se você não se coloca no lugar do outro, se você não tem ali um momento de empatia, você não vai conseguir entender o que o paciente está passando e conseguir ajudar ele no que ele precisa. Então, uma forma muito boa de você conseguir desenvolver esse processo do cuidar, esse processo de você estar ali junto com o paciente, é você aprender a estar no lugar dele. E uma forma muito boa de você fazer isso é ouvindo. Às vezes o paciente, por exemplo, ele aparece lá no postinho e fala assim pra gente, ai, o meu acesso tá muito dolorido, será que você não pode tirar pra mim? Se eu não me coloco no lugar dele, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Um exemplo, né? O que eu faria? Deixa eu testar seu acesso. Então eu iria lá e ia salinizar o acesso pra testar se tá pérvio. Aí o paciente vira pra mim e fala, ainda está doendo. Se eu não escuto ele, se eu não me coloco no lugar dele, eu simplesmente vou virar e falar, olha, tá ótimo o seu acesso, por favor, aguarde. E não é isso que a gente tem que fazer. O paciente, ele não precisa se sentir mal, ficar com um negócio doente, ter todo esse constrangimento dentro do hospital. Não custa eu ouvir que tá doendo, eu me colocar no lugar dele. Poxa, e se fosse eu que estivesse sendo atendida? Eu não ia querer que meu acesso ficasse doendo. Às vezes o paciente acabou de tomar uma medicação naquele acesso que realmente fragilizou ali aquele capilar, fragilizou aquele vaso. Não custa eu, enquanto enfermagem, ir lá e falar, olha, senhor João, olha, dona Maria, tudo bem, o senhor se importa de eu pegar outro acesso, porque o senhor precisa, né? Não posso deixar o senhor sem acesso, vai que precisa de outra medicação. Aqui no nosso setor de imagem, o senhor vai tomar o contraste, tudo bem? Ah, Beatriz, tudo bem? Olha, esse braço pode. Tenha esse respeito com o paciente, de se colocar no lugar dele, de entender o que ele tá falando e realmente prestar uma assistência de qualidade. Isso muda muito o atendimento, muda muito a forma como o paciente vai te olhar e o paciente vai te entender também. É uma troca mútua que acontece ali, porque você tá cuidando de uma vida, né, gente? Você também é um ser humano, tá bom? Então, tenha isso de se colocar no lugar do próximo. Às vezes, vai um paciente com Alzheimer e aí o familiar, ele fica tipo assim, ah, eu acho que ele não vai conseguir fazer o exame, não vai conseguir realizar a tomografia, vai ficar muito confuso e tudo mais. Eu, enquanto um profissional de enfermagem do setor de imagem, eu posso muito bem falar, olha, a senhora, se quiser, pode acompanhar o exame, desde que esteja paramentada com o avental de chumbo e tudo mais. É lógico que eu explico os riscos, é lógico que eu deixo ela bem ciente. Ela tem direito de estar lá, porque é um paciente, muitas vezes idoso, paciente com Alzheimer, paciente confuso, que é muito melhor ele fazer o exame acompanhado por um familiar que ele conhece, do que ele ficar lá todo agitado, estressado e não conseguir realizar o exame. Então, tenha esse olhar humano, um olhar humanizado na hora de fazer o atendimento, tá bom? A terceira dica que eu tenho pra dar pra vocês é que você precisa aprender a lidar com as adversidades. Por quê? Quando a gente trabalha com ser humano, né, pessoas, a gente não tá lidando com algo exato. Então não significa que só porque eu orientei o meu paciente uma vez, que necessariamente ele entendeu.
Às vezes eu posso falar pro meu paciente, olha, aguarda ali naquela cadeira. E ele pode não aguardar, porque ele é um humano, não é porque eu falei que ele vai ir pra lá. Então, você tem que aprender a lidar com as adversidades. Ele não te ouviu, ele não entendeu o que você falou. Então vai lá e ajuda, vai lá e repete, vai lá e corrige. A pessoa que ela é nova na área, até mesmo pessoas assim muito antigas, às vezes você vai pegar um acesso, capilar ali, o vaso daquele paciente é muito frágil, você não consegue. Você tem que aprender a lidar com essa diversidade. Poxa, não consegui. Poxa, o meu paciente sofreu já 1, 2, 3 picadinhas, como a gente fala. Aprenda a lidar com isso. Aprenda a falar, olha, eu não estou conseguindo, eu vou chamar meu colega para fazer. Até porque a gente só pode tentar 2 vezes pelo Corém. Às vezes você corre atrás ali de uma coisa pro paciente, vai que não sei o que, tenta resolver tal, mas não consegue. Aprenda a lidar com isso. Não destrua o seu emocional porque algo não está dando certo. Pelo contrário, tente agir de forma profissional quando algo não der certo. Quando aquilo que você planejou, aquele planejamento que você fez não é realizado da forma como você queria que fosse. Aprenda a lidar com isso. É meio que uma forma da gente se blindar emocionalmente e racionalmente falando. Porque em qualquer trabalho, em qualquer atividade que você vai desenvolver, existem coisas que vão dar certo, mas existem também coisas que vão dar errado. Então aprenda com os erros. Aprenda, tipo assim, eu fiz desse jeito e não deu certo, tudo bem. Vai atrás de uma forma de fazer dar certo. Vai atrás de quem saiba fazer. Tenha a humildade de aprender. Às vezes a gente tá num plantão super tumultuado, um monte de coisa pra fazer. Você fica tipo, ai meu Deus, não vou dar conta. Respira. Lembra que você é um profissional. Lembra que você sabe fazer o seu trabalho. E vai se organizando, vai organizando por prioridade, vai organizando pela melhor forma de você fazer. Mas saiba lidar com isso. Porque o fato de você trabalhar num plantão, o fato de você trabalhar com pacientes, de um jeito ou de outro, uma hora vai ter alguma coisa tumultuada. A gente tá numa pandemia. Imagina, gente, quantas pessoas não vão lá no meu setor fazer um exame, uma tomografia de tórax, e aí fica aquele negócio tumultuado e tudo mais, mas você tem que aprender a lidar com isso. Você não precisa se desesperar quando alguma coisa dá errado. É só você respirar fundo e agir de forma profissional, ter tranquilidade, ter calma pra agir. Porque ali você é o profissional, é ali que os pacientes estão dependendo de você. Então saiba agir com as adversidades, beleza? A 4ª dica que eu tenho pra dar pra vocês é que vocês precisam constantemente estudar. Por quê? Não é porque você fez um curso de auxiliar, um curso de técnico ou uma faculdade que o aprendizado parou por aí. A enfermagem, a área da saúde, é uma área que constantemente está em evolução. Constantemente é colocado no mercado, é colocado em matérias, em publicações, formas novas de desenvolver o nosso trabalho. Doenças novas são descobertas, medicamentos novos são lançados no mercado. Então, sempre busque aprender. Não é porque você, no técnico, aprendeu sobre hipertensão, diabetes, que depois de 5 anos você vai lembrar tudo sobre essas doenças. E às vezes o seu paciente está ali na sua cara, passando mal, e você não consegue identificar o que está acontecendo com ele. Então é bom que você estude, é bom que você aprenda, é bom que você busque pessoas ali no seu dia a dia dispostas a te ensinar também. Porque, gente, a área da saúde é uma área que todo dia você aprende. Durante esse 1 ano que eu trabalhei na área, todo dia eu aprendi uma coisa nova. Porque são muitas pessoas que trabalham lá no dia a dia. São muitas vivências, são muitas experiências. São pessoas que já trabalharam em outros hospitais. São pessoas que já trabalham na área, tipo assim, 5, 10, 15 anos. Então são pessoas que já viram muita coisa. Então todo dia vai ter uma pessoa que vai funcionar de um jeito diferente do seu. Todo dia vai ter uma pessoa que vai falar com o paciente de um jeito diferente do seu. Que vai trocar a fralda de um jeito diferente do seu. E eu não tô dizendo, tipo assim, que eles vão fazer da forma errada. Não! Eles vão utilizar a forma correta, vão utilizar a técnica, mas da forma deles. A forma como você trabalha é a forma que você vai desenvolver para você trabalhar. Dentro dos padrões que a gente conhece, dentro dos padrões legais. Então é bom que você estude, é bom que você aprenda, é bom que você tenha humildade para aprender com as outras pessoas. Não é porque você é um enfermeiro que você não pode aprender com um técnico. Não é porque você é um técnico que você não pode aprender com um auxiliar e vice-versa. Gente, vira e mexe, eu bato o olho. Como que funciona a hipertensão? Quais são os sintomas? O que pode acontecer? Diabetes, o que pode acontecer? Uma fratura, como que a gente tem que lidar? Um acesso, qual a forma mais correta de eu realizar uma punção? Porque conforme você vai trabalhando, você vai desenvolvendo alguns vícios.
E você precisa constantemente lutar contra esses vícios da profissão, né? Sempre buscar a forma correta de executar, a forma certa, a forma segura de executar aquilo que você está executando. Então, gente, não tenha medo de estudar. O importante é que você aprenda, o importante é que você trabalhe de uma forma segura e você desenvolva uma assistência segura ao seu paciente. O importante é isso, porque a gente está lidando com vidas e todos os dias vão aparecer pacientes com patologias diferentes, em situações diferentes. E se você não sabe aquilo que você está lidando, você pode trazer riscos para o seu paciente. Então tenha consciência que você não é um simples auxiliar de enfermagem, um simples técnico, um simples enfermeiro. Não, você é uma pessoa que tem uma responsabilidade ali no hospital enquanto você está cuidando do seu paciente. Então você tem que saber como faz da forma correta, tá bom? A quinta e última dica que eu vou dar pra vocês é uma coisa que você vai ouvir do começo ao fim do curso: trabalho em equipe. A enfermagem, ela não funciona sem trabalho em equipe. Gente, não funciona. E eu vou dar vários exemplos para vocês. Você não consegue passar um paciente acamado de uma maca para outra sem outro profissional te ajudando. Você não consegue trocar uma fralda sem outro profissional te ajudando quando é um paciente super debilitado. Você não consegue dar banho no leito sem outro profissional. Você não consegue administrar um monte de atividades dentro ali do seu dia a dia sem outras pessoas para te ajudar. Você não consegue, durante uma parada cardíaca, atender a parada sozinho. Você não consegue, gente. O trabalho da enfermagem é em equipe. É em equipe. É técnico, é auxiliar, é enfermagem, é médico, é fisioterapeuta. É toda uma equipe multidisciplinar. Você não consegue. Desde o começo ao fim do atendimento ao paciente é realizado por muitos profissionais. Seja a parte do atendimento que a enfermagem não é envolvida, tanto a parte do atendimento que a enfermagem é envolvida. São muitos profissionais. O paciente, ele vai chegar no hospital, a primeira coisa que ele vai passar é pelo escriturário para abrir a ficha dele. Depois ele vai para triagem para passar pelo enfermeiro. Depois ele vai para o médico para ser atendido. Depois ele vai tomar medicação pela enfermagem. Depois ele volta para o médico para ser reavaliado. Então, gente, são muitos profissionais, são muitas atividades desempenhadas, é banho no leito, é troca de fralda, é punção, é medicação, é auxílio para ir até o banheiro, é auxílio para resolver algum problema ali que o paciente está precisando, é a internação. Gente, é muita coisa. E não tem como ser realizado sozinho. A enfermagem não funciona sozinha. A área da saúde não funciona sozinha. Então, se você não aprender a trabalhar em equipe, você não consegue trabalhar. Não adianta você ser aquele profissional que não fala com ninguém, aquele profissional quietão, aquele profissional que não ajuda ninguém. Porque em algum momento você vai precisar de ajuda. Então, seja aquela pessoa que trabalha em equipe, tá bom? Então, gente, essas são as 5 dicas que eu tenho pra vocês. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu tenho vivenciado muitas coisas dentro do hospital, muitas coisas que eu gostaria de contar pra vocês, principalmente lá no setor de imagem, que eu sei que é um setor que a gente não aprende no curso. Mas neste vídeo eu quis falar pra vocês sobre coisas que vão facilitar muito a vida. Porque quando a gente tá no curso, a gente aprende muito sobre técnicas, a gente aprende sobre patologias, mas existem outras coisas ali envolvidas, que é o ouvir, é você ter empatia, é você ter comunicação, é você se colocar no lugar do outro, é você saber lidar com a pressão, é você ter um trabalho em equipe. São muitas coisas que te ajudam a desenvolver o trabalho de uma forma melhor, de uma forma mais adequada. Além de você ser um profissional que sabe o que você está fazendo, existem todas essas outras coisas que vão te ajudar a desempenhar um trabalho de qualidade, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo que você conhece. Se tem alguma coisa que você fala assim, Beatriz, olha, eu não concordo. Gente, pode falar, eu não tenho nenhum problema com pessoas que não concordam com a minha opinião, tá tudo bem. Eu só não concordo com violência, isso não. Fechou, pessoal? É isso aí. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Manda pra todo mundo esse vídeo. Vou deixar meu Instagram aqui pra vocês me seguirem. Qualquer coisa é só chamar lá. E eu tô à disposição, tá bom? Até a próxima.